Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 5, e nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam, nem se lembraram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Meus amados, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele sai ali daquele monte, depois de estar ali sendo provado 40 dias, sem comer, sem beber e sendo tentado ali pelo diabo, e em seguida, Jesus então, ele inicia o seu ministério. E desde o momento, meus amados, que Jesus começa o seu ministério, já de início, ele já começa a enfrentar o maior dos seus embates, ele começa já a enfrentar os seus opositores, os religiosos, os escribas e os fariseus. Esses homens eram os religiosos da época que muitas vezes Jesus, ele teve grandes embates com estes homens, com estes religiosos. Na verdade, meus amados, Jesus, ele nunca foi contra estes fariseus. Jesus, ele nunca debateu propriamente contra eles, mas a maneira como que eles agiam com a hipocrisia. Eles eram hipócritas, eram homens que impunham fardos pesados sobre as pessoas e nem mesmo com o dedo eles moviam para ajudar as pessoas. Eles agiam com grande hipocrisia, entravam na casa das viúvas, assolavam aquelas mulheres, roubavam do seu sustento. Eram homens que extorquiam, homens que, na verdade, meus amados, eles usavam do seu poder, da sua autoridade como líderes, para assim extorquir, para também desviar tantos da verdade. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele encontra este cenário, aonde estes homens, estes religiosos, eles estavam sempre no caminho de Jesus, trazendo tropeço para as pessoas que estavam ali para ouvir os seus ensinamentos. E muitas vezes, meus amados, Jesus, ele confrontou todos estes religiosos. E muitas vezes, eles vieram para pôr Jesus à prova. A propósito, exatamente aqui, pouco antes de Jesus, eles atravessar o mar, ele seguir com seus discípulos para o outro lado. Ele havia enfrentado um grande embate com estes religiosos, aonde eles vieram até Jesus, pedindo que Jesus mostrasse para eles um sinal do céu, para que provasse que, de fato, a autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus exercia. E naquele momento, quando Jesus ali ensinava a multidão, e estes religiosos, esses escribas, esses fariseus, eles então eles sempre entravam no meio da multidão daqueles que Jesus estava doutrinando, ensinando o caminho, ensinando as verdades. E eles vêm sempre para colocar Jesus à prova. E não foi diferente, como em muitas outras situações. E agora, eles vêm até Jesus, pedindo: Jesus, que nos mostre, dê-nos um sinal, já que realmente você está agindo com tamanha autoridade. E olha que coisa, meus irmãos, eles via a autoridade do Senhor Jesus, era incontestável a autoridade de Jesus, os milagres que Jesus operava, não tinha como eles negar que realmente Jesus era o Filho de Deus, porque os seus feitos, a sua obra mostrava verdadeiramente que ninguém poderia realizar tamanha obra se ele não fosse de fato o Filho de Deus.
Mas ainda assim, meus amados, eles pediam um sinal. Eles queriam saber de onde vinha a sua autoridade. E meus amados, e assim segue o ministério de Cristo Jesus, enfrentando grandes e grandes confrontos com estes homens que sempre buscou ocasião para embaraçar o caminho das pessoas que estavam seguindo Jesus e seguindo para o caminho do conhecimento, da verdade, aonde Jesus estava os levando para este caminho da verdade, tirando de sobre eles o peso pesado que estes religiosos colocavam sobre os teus ombros, ao passo que estes líderes colocavam seus fardos sobre essas vidas, sobre este rebanho que Jesus estava rebanhando. Jesus, ao passo, ele tirava aquele fardo, ele aliviava todo aquele peso. Jesus mesmo, ele diz lá no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque na verdade, meus amados, não há ninguém que possa nos aliviar dos nossos pesos, dos nossos fardos, senão Jesus. E aquele povo, meus amados, eles estavam caminhando debaixo de pesado jugo, porque esses líderes assim agiam na vida deles. Mas Jesus veio para tirar este pesado fardo. Jesus veio para libertá-los deste aprisionamento e abrir, trazer vista não somente a visão física, mas sobretudo a visão espiritual. Estavam cegos, sem entendimento. E Jesus então ele aparece, Jesus então ele é enviado de Deus, e ele começa então, meus amados, o seu ministério, levando essas pessoas a enxergar o reino, a enxergar o caminho que o próprio Jesus ele sempre dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, aleluias. E isso, meus amados, trouxe no meio daqueles líderes inveja. Eles não queriam aceitar o ensinamento que Jesus estava trazendo. E por isso, eles sempre se colocavam como pedra de tropeço diante do caminho de Jesus. E agora, meus amados, Jesus, depois deste confronto, como eu acabei de descrever, como está nos versículos acima, quando eles pedem a Jesus um sinal, nos mostra. Queremos ver um sinal que venha do céu, que nos mostra a sua autoridade, com que autoridade você está exercendo, com que autoridade você expele os demônios, com que autoridade você cura os enfermos, com que autoridade você perdoa os pecados. E depois de todo este confronto, todo esse cenário de guerra, aqueles homens estavam ali furiosos, como leões famintos, querendo devorar Jesus. Jesus então, naquele momento, depois deste confronto, ele agora entra no barco com seus discípulos e segue para atravessar para o outro lado. Mas ainda, meus amados, dentro daquele barco, Jesus ainda estava tomado pela situação que ele havia vivido naquele momento de confronto com aqueles líderes. E Jesus agora ali a sós com seus discípulos, dentro daquele barco, Jesus começa a dizer para eles: olha, fiquem atentos, fiquem muito ligados, fiquem apercebidos, não distraiam, fiquem bem atentos com o fermento dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, destes líderes religiosos. E é interessante, meus amados, que quando Jesus entra dentro do barco, antes de Jesus trazer esta palavra para os seus discípulos, eles trazem ali consigo uma preocupação. Fiquem atentos, irmãos, porque tem muita coisa de Deus aqui que vai desenrolar, que vai desencadear aqui dentro desta palavra que nós lemos. Antes mesmo de Jesus trazer essa advertência para os seus discípulos, eles já entraram dentro do barco, meus queridos, preocupados. A preocupação daqueles homens é porque eles não tinham se providos de pão. Eles estavam preocupados porque eles estavam ali dentro daquele barco para esta viagem, para essa travessia, mas eles não trouxeram pão. Eles estavam apenas ali com pão somente. Olha a preocupação daqueles homens. E meus amados, eu quero pegar aqui um gancho
e começar a levar o seu coração exatamente na linha, no caminho aonde Jesus quer nos levar, onde Ele quer discorrer todo este texto ao nosso coração. Quando eu vejo aqui já no início, Jesus sai daquele confronto, como nós estamos descrevendo, que a Bíblia diz, entra no barco com os discípulos, mas os discípulos entram ali com Jesus preocupados porque não tinham preparado, provido ali o pão. E sabe o que eu entendo, meus amados? Com essa atitude desses homens, não é diferente comigo e nem com você. Muitas vezes, meus amados, o Senhor está conosco dentro daquele barco e há tantas coisas que o Senhor quer nos advertir, há tantas coisas que o Senhor quer descortinar diante de nós, há tantos ensinamentos, há tantas coisas que o Espírito de Deus, Ele quer nos envolver enquanto estamos ali, enquanto Ele está conosco, enquanto estamos vivendo neste cenário espiritualmente falando. Mas a nossa mente, ela está focada na matéria. Nós não conseguimos focar o espiritual. Aqueles homens estavam focados, meus amados, preocupados com pão. E quantas vezes, meus queridos, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito de Deus que quer falar ao nosso coração. O Espírito de Deus, ele está latente, batendo, insistindo no nosso coração para revelar-nos as grandezas, revelar-nos os propósitos, revelar-nos os grandes mistérios de Deus. Mas a nossa mente está focada na matéria. Estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos fazer, porque nós estamos tão, meus amados, inseridos neste mundo de matéria, que nós não conseguimos dar abertura para o Espírito Santo. E aqueles homens dentro do barco, eles estavam focados. A preocupação é porque eles não tinham preparado o pão. Mas nós vamos entender isso daqui a pouquinho mais lá para baixo. Deus vai falar ainda mais abaixo deste texto. E então, quando eles começam a estar ali, naquela preocupação, eles ali ficam totalmente perdidos. E agora? Já estamos em alto mar, já estamos na travessia, não preparamos o pão. E Jesus agora, meus queridos, ele vê aquela preocupação, aquela discussão entre eles. Talvez ali um estava jogando para cima do outro. Mas era você que tinha que prover, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Não é assim que a gente faz. Nós ficamos tão inseridos dentro deste mundo natural, desse mundo matéria, que a gente começa até mesmo, meus amados, a criar confusão. Quantos lares hoje estão em discórdia? Porque não sai deste lugar de matéria, de capitalismo, de querer amontoar, de querer fazer e alcançar e ser. E há sempre o desentendimento. Estava acontecendo isso, ali dentro do barco. Aqueles homens preocupados com algo material, com algo, meus amados, que não tinha nenhuma relevância. E você vai entender isso daqui a pouco. E agora, então, diante dessa situação, dessa discussão dos discípulos, Jesus agora entra, meus amados, com o que de fato era importante. Com o que de fato eles tinham que se preocupar. Eita glória! Jesus agora fala para eles: olha, cuidado, tenham muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Era como se Jesus, eu aqui parafraseando a fala de Jesus, é como se Jesus estivesse aqui dizendo: olha, vocês estão preocupados com o pão, que é o fermento, a matéria, a massa que produz, que fermenta o pão, que alimenta o corpo. Mas eu quero falar para vocês terem cuidado com o fermento dos fariseus e os saduceus, com os ensinamentos. Jesus estava agora, meus amados, tentando levar esses homens a entender o que de fato eles precisavam se preocupar. E não é diferente, meus queridos, o que Deus quer falar hoje, fazer hoje conosco. Deus quer nos fazer entender, meus queridos, que há coisas muito mais relevantes e que de fato nós temos que nos preocupar.
A Bíblia diz, meus amados, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem o que comer, nem o que vestir. Olha o que a Bíblia diz, por coisa alguma. Porque de todas elas o Senhor sabe que precisamos. O nosso Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe exatamente a sua necessidade. Nós não somos órfãos, nós não somos desamparados. Nós não somos ovelhas que andamos errantes, sem pastor. Nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que provê nas nossas necessidades. Homem, chefe da sua casa, sacerdote do seu lar. Sim, você tem que preocupar, sim, de prover para a sua casa. Mas a sua preocupação não pode exceder, de maneira que a sua fé venha sucumbir no Senhor e prover todas as coisas. Não é o seu braço quem traz o sustento, não é o seu conhecimento, não é a sua forma, a sua logística, não são os seus diplomas. Meus amados, tudo vem do Senhor, tudo vem dele. Ele é quem provê tudo. E o que nós precisamos preocupar, e era isso que Jesus estava levando ao entendimento daqueles discípulos, eles tinham que preocupar com aquilo que realmente trazia preocupação. Preocupem, estejam cuidadosos, atentos aos saduceus, aos fariseus. E meus queridos, o que nós precisamos preocupar verdadeiramente é a nossa vida com Deus. Como nós estamos caminhando com Deus. De que maneira eu estou levando a minha vida? Será que eu estou preocupando em me achegar ainda mais ao Senhor? Ou será que essa preocupação não tem tomado lugar na minha vida? Muitas vezes nós vemos pessoas assim, meus queridos, tão envolvidos em tantas preocupações, e foi isso que aconteceu certa vez, quando Jesus ali na casa de Lázaro, e as suas irmãs ali, quando Marta preparando ali a refeição para Jesus, e todos ali assentados, ouvindo Jesus, Maria, ela larga tudo, e ela vai assentar aos pés de Jesus. E de repente, Marta sai de lá de dentro da cozinha esbaforida, e ela então vem até Jesus, e ela começa a reivindicar: mestre, será que o Senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha lá na cozinha, e ela está aqui parada, ouvindo os seus ensinamentos? Ela está aqui não é lugar para ela, aqui só tem homem, mulher não pode estar aqui. Irmãos, naquele momento, Marta achou que Jesus ia tomar a defesa dela e apoiá-la. Mas o que foi que Jesus falou? Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só te basta. E Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento, meus amados, Maria, ela estava preocupada, não com o melhor manjar que ela poderia trazer ali para sustentar o físico de Jesus. Ela queria receber, era o alimento que Jesus estava ali trazendo naquele momento. Ela queria trazer aquele alimento para a sua alma. Essa tem que ser a nossa preocupação, meus queridos. Meu irmão, minha irmã, essa tem que ser a preocupação de cada um de nós. Se você está preocupado com tantas coisas e esquecendo da sua condição espiritual, esquecendo da sua vida com Deus, esquecendo do seu posicionamento, do lugar onde Deus quer que você esteja diante dele, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E é hora de você começar a desacelerar. É hora de você começar a refletir na sua vida e começar a preocupar com aquilo que realmente é necessário que você se preocupe. Porque as demais coisas o Senhor está provendo. O Senhor age por ti, por mim, por todos nós. E então, naquele momento, voltando ao texto, Jesus então, meus amados, olha o que Jesus faz aqui. Eita mistério. Jesus, ele traz uma palavra para aqueles homens, que eu confesso para vocês, meus queridos, que quando eu ouço essa palavra, o meu espírito estremece dentro de mim. Jesus, ele mostra para aqueles discípulos o que de fato eles precisam se preocupar
Ao passo que eles estavam ali desorientados, porque não levaram pão. Mas Jesus querendo mostrar para eles, olha o que aconteceu agora, olha o confronto, olha o que aconteceu agora entre eu e aqueles religiosos, aqueles líderes. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês têm que tomar cuidado com isso. E Jesus começa agora, irmãos, a trazer a lembrança daqueles homens. Meu Deus, que forte isso. Jesus começa a trazer a lembrança deles. Aqui, vocês se esqueceram. Vocês esqueceram o que aconteceu lá naquele alto monte, naquele dia, quando eu fiz aquela multiplicação de quantos pães eu multipliquei, quantas almas foram saciadas e quantos cestos que sobraram, e aqueles 7 pães e aqueles peixinhos que eu também multipliquei, alimentei aquela imensidão de multidão, e também quantos cestos que sobraram. Vocês esqueceram? Irmãos, olha como que Jesus fala, vocês ainda não entenderam isso. Irmãos, atenta, porque eu estou aqui falando para você, mas o Espírito de Deus está também falando ao meu espírito, e a minha alma está gemendo dentro de mim, porque muitas vezes é isso que está acontecendo com cada um de nós. Nós estamos caminhando com Deus, mas numa frequência contrária. Nós precisamos andar na mesma frequência do Espírito de Deus. Quantos feitos de Deus. Irmãos, olha, Deus traz através de Jesus naquele momento, meu Deus, que tremendo isso. Jesus tem que trazer a lembrança para a mente daqueles homens, o que tinha acontecido, irmãos, não muito tempo. Foram poucas horas que Jesus havia operado ali este grande milagre. Olha como, meus amados, a nossa mente. Olha, irmãos, liga nesta palavra, meu irmão, receba esta palavra de Deus no seu coração, minha irmã, toma posse dessa palavra nesta noite, aleluia, igreja, receba esta palavra, essa advertência de Cristo no nosso coração. Irmãos, olha só, aqueles homens viram o milagre da multiplicação, mas a mente deles foi esvaziada do milagre que Jesus operou. Irmãos, olha como que nós temos tanta facilidade de encher e de sobrecarregar a nossa mente com coisas fúteis, com coisas banais, com coisas que não nos importa, que não nos edifica. E nós nos esvaziamos cada vez mais daquilo que de fato nós precisamos nos encher. Jesus estava mostrando isso para aqueles homens. Até quando? Será que vocês não conseguem entender isso? Será que vocês estão tão desligados, distraídos? Vocês estão preocupados com o pão que vai alimentar o corpo físico? Eu fiz o milagre de uma multiplicação e eu não estou aqui e posso também fazer da mesma maneira? Mas Jesus ali, meus amados, quando Jesus fala para aqueles homens, tomar cuidado com os ensinamentos daqueles religiosos, porque muito em breve, meus queridos, muito em breve, aqueles homens, eles iriam continuar o ministério que Jesus iniciou. E eles iriam enfrentar também grandes embates. E eles precisavam estar atentos. Amados, quando nós caminhamos, fica atento a isso. A nossa caminhada espiritual, meus queridos, nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos andar negligentemente, distraidamente, meus amados. Porque no nosso caminho nós vamos encontrar muitos embates. Muitos daqueles que virão como tropeço, até mesmo, meus amados, para colocar em xeque a nossa fé, a nossa identidade com Cristo. E nós precisamos estar nos preocupando com isso e precisamos estar atentos, meus amados. É com isso que nós temos que nos preocupar. Aqueles homens, como eu estou aqui descrevendo,
Eles iriam logo Jesus seria levado para aquele madeiro, morto, crucificado. Ao terceiro dia ressuscitou, aleluias. E eles iam continuar, e de fato, estes homens padeceram terrivelmente por causa do evangelho de Cristo Jesus. E estes religiosos também foram tropeços na vida deles. Muitos deles também foram açoitados, perseguidos por estes líderes. E meus queridos, quando nós andamos fora de sintonia, quando nós andamos na nossa frequência, quando nós caminhamos totalmente caminho contrário ao caminho que o Espírito de Deus quer nos conduzir, nós andamos, meus amados, como cegos tateando. E era isso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, e é isso que Jesus está ensinando para cada um de nós nesta noite. Precisamos caminhar na mesma frequência que o Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda, meus queridos, quando nós estamos de fato conectados no Espírito de Deus, quando a nossa alma, ela está inteiramente conectada ao trono de Deus, nós conseguimos discernir, meus queridos, todas as coisas. Ainda que passemos pelas aflições, ainda que passemos pelos embates da vida, ainda que passemos pelas nossas provações, mas nós estamos tão conectados que nós conseguimos discernir, e quando não discernimos naquele momento de tanta aflição, logo, meus amados, a nossa alma, o nosso espírito, ele é levado até a Deus. E Deus naquele momento começa a nos encher da sua presença. Ele começa a transbordar dentro de nós os seus ensinamentos. E começa a nos fortalecer. E nós vamos nos agigantando dele. Vamos nos renovando na força do Espírito de Deus. Porque para lá, meus amados, que nós temos que caminhar em conexão com o Espírito de Deus. Não em conexão com a nossa carne, é em conexão com o Espírito de Deus, é na frequência do Espírito que nós temos que caminhar todos os dias, para que não venhamos tropeçar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Quantas preocupações, quantas coisas estão ocupando o lugar que é de Deus, quantas coisas estão distraindo a nossa mente, meus queridos. Como eu descrevi, a mente daqueles homens estava tão vazia, que eles não conseguiram lembrar do milagre que Jesus havia operado tão pouco tempo, e poderia realizar outro ali naquele barco. Quantos milagres Jesus já fez por você, por mim, e a gente esquece. Como que nós somos tão mesquinhos. Oh, Senhor, tem de misericórdia de nós. Como que nós esquecemos, meus queridos, de tantas coisas que Deus fez, e nós ficamos exatamente como aqueles discípulos, preocupados com coisas tão fúteis. Ah, mistério de Calabaçu. Meu Deus, se você está andando numa frequência contrária, se você não está caminhando em conexão com o Espírito de Deus, se a sua mente está totalmente cheia, tomada pelas preocupações e por tantas outras coisas, Jesus te convida nesta noite, aleluia, a sair deste lugar e começar a andar na frequência do Espírito Santo. Ah, mistério de Deus! Precisamos nos encher dele, meus queridos, para conseguirmos a nossa caminhada, para prosseguirmos com os nossos pés firmes na nossa caminhada. Que o Espírito Santo de Deus venha completar a sua palavra ao nosso coração. E que nesta noite ele venha trazer aí, no mais íntimo da sua alma, aquilo que somente ele pode completar no seu coração. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Obrigada, meu Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Obrigada, Jesus, por mais uma advertência que o Senhor nos dá. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, não nos deixa distrairmos, ó Deus. Não nos deixa desligarmos, ó Deus, de tantas coisas que muitas vezes nos faz desligarmos do Senhor. Jesus, tende misericórdia das nossas vidas.
Completa, Senhor, a tua palavra no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.